você que está ouvindo agora este episódio do Sindicato dos Escritores. Seja bem-vindo a mais um desafio. Eu sou o Robson e sou a primeira pessoa a falar nesse podcast. E a segunda pessoa comigo hoje é o Otávio. Olá, você. E a terceira pessoa, ele, João. Ele no momento não pode falar por estar bebericando sagu. Bebericando, sabe? E esse desafio é especial para dar gatilho nos nossos poucos ouvintes portugueses pela quantidade de uso do pronome você que aparece nos textos. Quantidades Ahn, copiosas de sim, você. Não ahn, moderadas. nada, nem editadas. Mas o nosso desafio era escrever um conto em segunda pessoa, com até 500 palavras, e não podia ser de fantasia, de terror, nem de ficção científica. E os pontos ônus eram que um dos personagens fosse um motorista de caminhão, que um personagem cita um trecho de um filme ou livro mais errado, ou que o conto fosse baseado em um meme. Tan, tan, tan. Muito variado, de fato. Esse Esses foi um pontos dos. todos. Não só os pontos, acho que esse foi um dos desafios mais variados, assim, mas realmente vamos impor um limite de palavras, uma perspectiva que já não é tradicional, né? Ela já não é. Acho que é uma das menos utilizadas até em Com literatura. certeza. E vamos de caminhoneiros até memes. Realmente. Yeah. Que inclusive aqui deixando uma brecha para quem é que eu acho que em Portugal não vai ter tanto, né? Mas quem é saudoso de novela brasileira dá pra juntar caminhoneiro e meme numa coisa só, inclusive, Sim, com a cilada existe. de Bino. Sei lá. Poxa, eu tava tentando achar alguma coisa que casasse dois requisitos e não fui feliz, Não cara. lembrou da cilada? Não, mas estava na minha cara o tempo todo. Sim. Pois, Não me lembro. A cilada foi esse desafio, né? Puta merda. Esse desafio. mas aí você podia aproveitar e juntar três, porque daí você podia citar, fazer uma referência à frase é uma cilada e É uma fazer errado. pilada acima. É tipo É, isso. é uma bilada, Podia, Sino. podia. É uma Em selada. outra linha do tempo, alguém foi muito feliz com esse desafio. Ah, sim, era Você fácil. quer contextualizar a inspiração desse desafio, Tots, até para explicar um pouco para quem não sabe o que Uhum. é a segunda pessoa? Sim, bem lembrado. Na verdade, a inspiração veio do livro. Eu estava lendo recentemente o Por favor, cuidem de mamãe ou da mamãe? Cuide de mamãe, Cuide de acho. mamãe. É, alguma coisa assim. É que depende de onde a tradução do título. Ahm, mas que é um livro escrito em segunda pessoa, um livro muito bom. E eu estava lendo ele na altura do nosso último desafio. E eu tinha ficado com essa vontade de escrever em segunda pessoa aquele desafio e achei que era uma boa ideia guardar para esse. E até então eu já tinha escrito assim para jogo, né? Mas nunca tinha escrito nenhum texto literário assim, nenhum conto nem nada em segunda pessoa. Então achei que era divertido. Uhum. E Mas ainda ajuda que o livro era muito bom também, né? Eu ainda tô lendo ele, mas era Eu acho que vocês um livro comentaram muito nesse bom. livro em algum episódio atrás, talvez uma pausa pro café, mas eu lembro do título, mas não sobre a história no geral. e não dá para falar muito porque dá spoiler, mas o livro também ela usa de uma forma inteligente, assim, não é só colocado na segunda pessoa e pronto. Uhum. Mas isso afeta a história de maneiras interessantes, assim. Mas a gente deixa um link também do livro do Goodreads aí no post para quem quiser saber mais ou ler o livro, altamente recomendado. Ahm, mas sim, e tivemos também uma submissão, né, de conto de ouvinte. Ah, tivemos um conto da Carolina para equilibrar um pouco o uso de você e tu, né? Senão ficava Tudo você. tudo você. Muito bom. Então, se calhar começamos por aí, antes de ir pros nossos. Vamos? Válido. Então, embora. A segunda pessoa. Diz-me lá se não continuas a conseguir ver toda a gente para ali a discutir o sentido da vida, a caminhar do hospital velho, onde podíamos ir para o tanque das rãs ou para as pedras grandes. De certeza que te lembras que o passeio só acabava nos cavalos da granja, com os corpos estendidos na erva a comermos azedas.
Voltávamos para a rua já perto da hora de ir para casa jantar, e o dia acabava a combinarmos o que fazer no dia seguinte. Só tu e o Thó é que não precisavam de voltar para lado nenhum, porque moravam no fim da rua. De resto, morávamos todos mais ou menos perto e íamos para a escola juntos. No inverno, íamos o mais cedo possível para ainda podermos fazer o caminho de noite. No meio da estrada, saía tudo que nos viesse à cabeça e só disfarçávamos se deixássemos escapar mais do que devíamos. Estava fora de questão falar do que se passava em casa. O que algum dia tinha de acontecer, e aconteceu. Tens razão. Foi depois de os meus pais mudarem de casa. Com a mudança, continuei do lado errado da escola, ou do lado certo da escola errada, e por isso pedia constantemente para dormir na minha avó, só para poder fazer parte do circuito de boleias pedestres. Nunca vi aranhas tão grandes e com patas tão grossas como as que apareciam naquela casa. Quando as tentávamos apanhar, fechavam-se todas. Encolhiam-se dentro do ralo do lava-louças, e de repente, zás, abriam-se num salto e repetiam até as conseguirmos queimar como a avó ensinou. A porta da cozinha estava sempre só encostada para os gatos poderem entrar e sair à vontade. Apesar de tudo, tenho a certeza que te lembras da tranquilidade daquele terracinho cheio de caca do cão do vizinho. Sim, o Bob me estilhaçou a mão. Até foi mais ou menos por essa altura que o grupo começou a perder a graça por começar a cochichar sobre aquele ninho de aranhas que procriavam como se não fossem acabar queimadas vivas. Um pouco como esse texto, que perde a piada ao tentar contar-te coisas que conheces tão bem quanto eu. Agora, olha à tua volta. Aposto que farias o mesmo hoje. Eu às tantas já não sabia era bem o que fazer e tive de te pedir que convencesses o Thó a ir lá sozinho. O grupo não podia entrar todo de uma vez, e o Thó tinha de ser o primeiro porque já andava desconfiado e não podíamos dar-lhe tempo para pensar. Foi a tua dica das lãs que desbloqueou tudo. Um novelo do armário de costura e uma caixa de fósforos daquelas pequeninas que tiramos da coleção da avó e o assunto ficou resolvido sem chatices. E em menos de nada retomamos a rotina Hospital Granja. Já dizia o outro que a vida é um estado de sítio. E é mesmo. Então o ponto bônus aqui foi o quote, né? Ela mandou no e-mail a quote que é Life is a State of Mind, que é o Jack Warden como presidente no Being There. Acho que eu nunca vi esse filme. Eu nem sabia que era um filme, pra ser bem, Qual bem é o nome do sincero. filme? Being There, Muito Além do Jardim, 79. português brasileiro. Tem cara de ser velho. Sim. A capa 79. A capa é bonita, tem uma pessoa caminhando no ar assim. Uhum. É verdade, é isso aí. Tem essa e tem uma que é essa mesma pessoa de frente com uma árvore preenchendo o que seria o sobretudo dele, algo assim. Mas é a frase que termina, né, o conto. E assim como quando a gente recebeu o Nuno, aqui, novamente, o sítio entrega muito, né, que é português de Portugal. Ah, Sim. o estado, Nesse estado de sítio. contexto, pelo menos. Né? É, estado de sítio. Pois é, porque eu quando li estado de sítio, pensei no sítio, tipo, estado de sítio, quando tem tipo um conflito ou algo assim. Sabe, Sim. Uhum, Eu sabe pensei, uhum. tipo, Nova York sitiada. É um E filme, é porque inclusive. até isso me fez sentido com um pouco com o texto aqui, porque acaba com essa queima das aranhas, né, e com isso tudo. Uhum, E parece, tipo, a vida em estado de sítio parece, tipo, parece que a vida é uma luta, né, sei lá, um uhum, conflito. Ahn, uhum. Porque não sei se com o significado de lugar, É, ah, caberia, é difícil de... um estado de lugar, não sei, talvez. Ahn, Entra É um que pouco pro sentido figurado, se for assim, eu acho. Né? é engraçado porque pode ser as duas coisas, porque ela brinca com o jogo de palavras, né? Assim como no texto do Félix, né? Eu gosto bastante quando. Deixa eu achar aqui a frase da escola. Eu gosto bastante da frase da eu escola. também, ia citar essa. Do lado Deixa errado eu da ver se... escola. Ou do lado certo da escola errada, né? Eu Aham. gosto bastante dessa frase. Me lembrou um pouco de um filme do Lady Bird, que ela
ali ela tratava que ela morava do lado errado dos trilhos, porque ela morava do lado pobre, né, da cidade, né. Pros amigos dela, ela falava que ela morava do lado errado dos trilhos da cidade. Uhum. Me remeteu a isso. Eu achei engraçado que a Carolina, ela colocou. Acho que o pensamento que passou, talvez até por mim, pelo João, o Tots já sabia porque ele que estava propondo o desafio, né? Mas realmente a tendência na segunda pessoa é você pensar em sci-fi, horror ou fantasia, né? Sim. Que foram os 3 cortes imediatos que o Tots fez Mas pra esse desafio. Coincidental, por, completamente. mas por que vocês acham isso? Olha, eu vou dizer da minha experiência. A minha primeira ideia de história foi de ficção científica. E eu tava empolgadaço. Acho que até cheguei a comentar com o Tots em outro momento. Tava, nossa, vou escrever. Aí eu abri o doc do desafio, tava lá. Não pode sci-fi. A minha não foi a primeira, mas eu acho que tem muito na cabeça, sei lá, um robô, algum software com consciência própria que ajuda você a fazer, a descobrir, né, como é que se diz? O mundo que você tá, e é quando entra aquela tropa de muita exposição, né? Hum. Como, por É, exemplo, é um personagem com amnésia, ou é um personagem, é um isekai tecnológico, vamos dizer assim. eu não sei, Então, também não sei explicar o porquê ser, parecer ser, mas é muito. Acho que era aquilo que a gente tava discutindo no outro desafio. Era tipo, o que que a gente associa à segunda pessoa, né? Eu associo videogames. Videogames já são mídias que não têm histórias muito tradicionais, né? Vamos dizer assim, muito mundanas, né? Videogames de escolha, né? Que é você agora tem que decidir alguma coisa, né? Eu associo muito a isso. Então, não sei, é curioso, mas foi realmente a primeira ideia que me veio à cabeça, uma história de ficção. Eu por acaso penso, eu ligo um pouco mais a tipo cartas e coisas assim mais ah, pessoais. Não ligo Uhum, tanto a sci-fi e essas ok. coisas. Uhum, Mas, mas também achei interessante que a Carolina falou no e-mail que não sei bem o que é, nem se a segunda pessoa existe. Eh, uhum, e isso é interessante lendo aqui no conto, né? Porque uma hora ela se dirige a essa pessoa, né? A várias horas, né? Às vezes ela usa a primeira do plural, né? Mas uhum, ela também se dirige muito a essa pessoa e até tipo, olha a tua volta, né? uhum, Mas é interessante pensar em quem é essa pessoa e quem uhum, é a que narra. E aqui, como a que narra se inclui no texto, você tem uma ideia melhor, né? Porque ela fala dela e ela fala da pessoa com quem se dirige que estava com ela. Mas, mas muitas vezes a pessoa que narra, quando é em segunda pessoa, não está incluída, né? Ou não está incluída assim na descrição, pelo menos, né? Parece que ela está mais distante. E eu lembro no curso de escrita que eu estava fazendo de terror um tempo atrás, teve um conto que o Nuno, né, que nosso ouvinte participante aqui, ele escreveu em segunda pessoa e, e eu lembro que naquele ficou, para mim ficou muito interessante a figura do narrador e para mim chamou muita atenção, né? E depois ele disse que não tinha pensado no narrador como personagem, né? Ele focou uhum, no resto. E eu achei muito engraçado, porque para mim o texto ficava muito voltado para o narrador por ser em segunda pessoa. uhum, Por causa de como aquele narrador colocava as palavras, né? A forma como de ele forma muito pessoal. que ele se dirigia a, a outra pessoa, né? Ao você do texto. uhum. Então é uma pergunta interessante de se fazer, eu acho, quando você escreve um texto em segunda pessoa, Quem né? é a segunda pessoa, né? Quem é essa segunda pessoa, né? Uhum, E, e outra coisa também que esse texto me lembrou um pouco foi Stephen King em geral, assim, mas especificamente o It, talvez. Porque Hum, essa coisa de ter um ninho, e ter as aranhas ali, e pegar a lã e levar lá e queimar, eh, né? Crianças, né? Assumo aqui, estão falando da uhum, escola e tudo. Me pareceu muito uma aventura meio rural, a la Stephen King, assim, no interior uhum. do Maine. bem interiorzão.
Eu não sei Bem se interior. bem interiorzão, mas parece, né, coisa Não, assim, pacata, entendeu? interiorzão, digo, dos Estados Unidos. Pode vir uma vibe também Children of the Corn, um pouquinho. Eu Que nunca, não, ela realmente não... É a colheita maldita. eu nunca vi, não. Uhum, Ah, teve 1001 remakes já, inclusive. Uhum. É bem a vibe de interior dos Estados Unidos, sim, mas não chega a ser um interiorzão, assim, totalmente caipira, mas Uhum. é, assim, aquela parte do interior mais afastada, assim, né? A cidade mais afastada, com pouca passagem de gente e tudo mais e tal. Então acho que é uhum, bem o setting, assim. sim. Uhum. Mas eu particularmente, para mim, foi um texto, por ser em português de Portugal, para mim ele tem momentos que para mim foram mais confusos de acompanhar, né? Sim. A construção das frases, elas são muito diferentes do que eu tô habituado, né? Mas a ideia geral ali de queimar as aranhas eu achei bem inusitado. Uhum. Isso remete um É, pouco a jogar qualquer líquido em ninho de formiga, né? Em formigueiro. então, algo que a gente tá mais habituado aqui a pensar, formigas, É a né? Tipo, tradução imediata. mas achei Louca a interessante, tradução imediata. achei interessante e ter esse negócio de ser algo repassado, né? Um ensinamento repassado da avó para os netos, enfim, né? E isso é algo que eles tentam seguir à risca porque aparentemente pela história funciona, né? É, que dá certo, né? Mas eu acho interessante também que ela escolhe ficar mais na casa da avó, apesar das aranhas, né? Apesar das Porque ela, aranhas. tipo, compensa, apesar das aranhas ficar lá. Uhum. E do Bob, né? Que aparentemente também não é muito É, teve a questão amigável. que. Qual que foi o termo? Estilhaçou minha mão? É, Foi estilhaçou? É, aham. sei, nossa. Bob, né? Foi feio o negócio, então. Parece um nome tão inofensivo. Então, ah, o Bob comeu minha mão aqui. Oito Comeu minha pontos. mão aqui. Sim, Ai. mas sim, gostei. Temos uma segunda pessoa, né? Temos Um uma conto segunda escrito pessoa. por uma quarta pessoa em segunda pessoa. Da pessoa, sim. Bem, então, parabéns, Carolina, pelo conto. E E muito continue obrigado por escrevendo. enviar. Sim. Para nós. Para nós, Para enfim. nós e para si, para ti. Sim, sim, eu digo, Peter, continue enviando ao sindicato. Muito que bom. Vamos às outras 3 segundas pessoas que estão Vamos. nesse cômodo conosco. Esta segunda pessoa está no cômodo? Está na tela em algum lugar? Ao fim do episódio você descobrirá. Não, mentira. Lágrimas. Você não sabe dizer quando, como ou por qual motivo isso ocorre. Apenas que é uma parte tão natural de sua rotina como o ato de respirar. Todo dia, ao acordar, você se encontra chorando. Não são lágrimas de sonolência. Agora você já sabe disso. O tempo das explicações lógicas já ficaram para trás. É algo tão integral em você que, se um dia acordasse com os olhos secos, se beliscaria para pular logo desse sonho. O fato não lhe incomoda. Sabe que não é uma tristeza qualquer que lhe causa o choro. Também aprendeu a diferença das lágrimas de tristeza para essas do amanhecer. Para não pensar muito no assunto, você sempre começa o dia indo lavar o rosto, misturando a água que escorre pela pia com a água que escorre de seu rosto, na esperança de que algo seja levado dali. Você até pensou em consultar algum médico, buscar ajuda, até concluir que não tinha motivos para buscar resolver algo tão banal. Chorava ao acordar. E o que tem? Sua rotina em nada mudava. O choro ia embora em alguns minutos, e quando se dava conta, já estava fritando uns ovos, ouvindo a rádio, vestindo seu uniforme e atendendo o frete do dia. As idas e vindas na estrada eram solitárias, mas sabia não ser o motivo daquela choradeira. Sentia-se mais vivo do que nunca ao percorrer os infindáveis trajetos, com as entregas sempre em dia, momento em que a mente relaxava de quaisquer preocupações. Era costumeiro que passasse semanas longe de casa, mas não importava o local em que dormisse, no hotel, numa kitnet, no próprio caminhão. Assim que acordasse, seus olhos estavam molhados, seu rosto marcado por grossas linhas das lágrimas que você, em um reflexo, já começava a enxugar. Foi em uma noite qualquer, ao fim de uma longa entrega, que lhe passou pela cabeça uma ideia tão abstrata e borrada que exigiu esforço para ser compreendida. O pensamento era incômodo, ainda mais enquanto buscava se concentrar na direção. Mas agora era tarde. As imagens estavam formadas em sua cabeça. A certeza era aterrorizante.
mas uma sensação de paz lhe preencheu em meio a esse medo. Sentia-se preparado para esse momento. Encontraram-lhe no dia seguinte, com o corpo curvado no banco, a cabeça recostada no volante. Ao lhe erguerem, depararam-se com seu olhar sereno, completamente livre de quaisquer tristezas. Tinha comentado ali, deixado no comentário no texto, mas eu fiquei surpreso com a parte de entrar o caminhão ali. Caminhoneiro. Ah, porque no começo ele fala de lavar o rosto e tal, me passa uma imagem muito caseira. Ah, porque não é especificado, né? Só falar, você fala pia, pronto, a pia Uhum. pra, né, logo imagina a casa. E Uhum. depois eu fiquei pensando que talvez, a não ser que você, por algum motivo, não queira que a pessoa saiba que ele é caminhoneiro até chegar naquela parte, mas que talvez fosse uma boa parte para você introduzir isso quando você fala da pia, porque se ele passa por isso todo dia, seja lá onde ele tá, né? Porque depois lá você descreve as kitnets e tal, e onde ele dorme. Então talvez você possa colocar as várias pias por onde ele lava o rosto, né? Então, porque imagina, se ele lava o rosto no posto, acho que é provável que não tenha espelho, né? Então, pronto, ele não vai conseguir se ver no espelho. E talvez até ele goste Uhum. disso, porque né, se ele estava Uhum. chorando, talvez ele Não goste precisa de se ver não. chorando. Uhum. E sei lá, se ele está numa kitnet, talvez seja uma boa forma de mostrar essa rotina de uma pessoa que passa por vários lugares Uhum. nessa hora de lavar o rosto, né? Pelo menos na minha cabeça ficou muito como um filme, assim, com cortes Uhum. rápidos, com o mesmo enquadramento, assim, né? Em vários banheiros diferentes, assim, sempre Uhum. imaginei de costa na frente do espelho, assim, lavando o rosto. E o Uhum. movimento, a pessoa vai se movendo e vai trocando o cenário, sabe? Uhum. Então Toda vez que ela levanta o rosto, assim, alguma coisa assim, né? me Uhum. pareceu uma cena muito boa, assim. Eu acho que Uhum. talvez ficava legal. Uhum. É que essa, né, como o Tots mesmo deixou o comentário, né? Essa parte do caminhoneiro, ela teve de ser incluída, né? Considerando os pontos ônus que o Tots tinha estabelecido, porque a ideia para esse conto era só todo dia uma pessoa acorda chorando. Até tinha colocado, esse também anotei quando eu tive a ideia, todo dia você acorda chorando. É isso. Era essa a ideia do conto, né? E aí, quando eu tava vendo, tava escrevendo, pensando, tá, no que eu vou encaixar? Tem 3 pontos ônus que o Tots colocou. A citação do filme, ou livro errada, né? Não ia ter diálogo a história, então já tirei fora. Aí tinha essa do caminhoneiro, que dando uma forçada dava pra encaixar. E a terceira ali era. Até esqueci agora. O conto é baseado em um meme. Não tinha nenhum que tivesse me vindo à mente. Até a gente discutiu ali no começo a ideia do Bina, uma cilada, até poderia ter feito depois, quando coloquei ele como caminhoneiro. Mas não deu. Não é bem o tom do conto. Não é meio tom do conto, né? Então, de caminhoneiros fomos. De caminhoneiros fomos. É isso. Sim, mas eu acho que pode funcionar bem, assim, Uhum, porque uhum. pronto, é uma vida muito solitária, né? Uma Especial. coisa que esse teu comentário me fez tirar era que antes tinha a palavra rotina, né? A rotina dele é lavar o rosto e fritar ovos, né? Aí eu tirei essa palavra pra tentar distanciar um pouco do tom, justamente, que eu também concordo que tava no tom mais caseiro, né? Parecia que ele tava em casa todo dia, ali lavando o rosto e fritando ovos, né? Fritar ovo Mas também é bem caseiro, né? e daí eu tentei distanciar um pouco, mas eu concordo com a tua sugestão ali das pias de diferentes locais e E, talvez até diferentes cafés da manhã, né? eu acho que porque pensar se ele vai comer direto, depende de como ele trabalha, né? Então eu acho que Uhum, ele uhum. provavelmente vai comer comida amanhecida no posto, ou vai comer um sanduíche ou alguma coisa assim, porque no caminhão você não tem muita. Pronto, você tem Um aquele. salame. Um salame, mas você não tem É, tanta. Você não frita muito ovo, eu acho. é, é. É, Ai, ai. e. Mas que eu ia falar. Assim, o começo também. Eu acho que no geral, esse conto, pra mim, tá um pouco acima do que tu costuma escrever, assim. A nível de escrita, eu achei ele. Uhum, Eu achei ele bastante.
bastante melhor do que os que você tem escrito, assim. Eu gostei Mais bastante. melhor de bom. Mais melhor de bom, é. É, assim, tem esses detalhezinhos, né, que eu tô falando, mas Uhum, acho que no geral tá bom e tem várias frases que eu gosto, assim. É, eu queria perguntar era a questão do tempo verbal, que no começo, acho que uhum. O João tinha anotado também Tá alguma coisa apontado? sobre isso, Aham. porque ele começa com as primeiras frases no Uhum, presente e depois ele troca e, uhum. e eu queria saber O por que quê. pega é o final, né? É que na verdade o que pegou é que eu não encontrei um meio termo interessante ali. Isso que é. E a primeira vez que eu tinha escrito, ele tava com mais erros de tempo verbal. Porque é aquilo. Ah, tu tá escrevendo na hora, tu tá escrevendo, né? Aí depois, na realidade, eu já tinha visto que tinha algumas frases que estavam no presente, outras no passado, outras acontecia, aconteceu. Uhum, E é um negócio que eu particularmente tenho bastante dificuldade com a questão do tempo verbal, me confundo bastante. Não ajuda que o corretor do próprio programa não se decide sobre o tempo verbal. Tem sugestões conflitantes, né? E é algo que eu tenho que trabalhar mesmo, tipo, tem que estudar mais. Não tinha um motivo específico. O que pega é a frase final. Encontraram-lhe, né? Ou eu lembro que eu tinha colocado ela diferente, né? Fiquei pensando, né? É algo que já aconteceu, né? uhum. Como é que eu como é que eu vou transpor isso, sendo que no começo eu tô dizendo que isso ocorre ainda, né? É quase transitando de, você está, ou você é a segunda pessoa, né? Está viva aqui no começo da história e não está viva no final da história. E aí essa transição que me Sim, quebrou um pouco mais a cabeça. na verdade achei que ia voltar ao presente, porque ali. Uhum. Porque começa no presente e depois a transição para o passado é natural, porque fala de coisas Que que, fazia, que né? fazia. Uhum, E aí uhum, tudo bem, tava certo. Só que aí depois ele uhum, fica e nunca volta mais, fica preso no passado. uhum, Ahn, mas é o que eu acho, antes a gente estava falando disso da segunda pessoa induzir a ficção científica, o terror e tal. Pra mim, induz ao presente, ao tempo presente, assim. uhum. E Ó, você faz isso agora, né? Uhum, é, você olha, e isso talvez seja por conta da minha experiência escrevendo para os jogos interativos, assim, que lá é uma coisa, lá para funcionar melhor, eu acho que tem que ser presente. Então talvez por isso eu uhum. associe. Então quando eu coloco você, eu já penso em algo No que presente. você está fazendo agora, não que Uhum. já fez. Talvez uma terceira revisão, colocar tudo no passado para deixar mais coerente, né? Coisas que já aconteceram. Porque, assim, para mim não muda tanto o propósito da história. E até sobre isso eu queria comentar, queria perguntar vou perguntar pro João que está até agora tá mais quietinho ali. O que que você achou da história no sentido dela? Qual o sentido dela para ti? Como assim, qual é o sentido dela? Não, o que você entendeu da história pra si, terminou de ler a história. E agora? Não, eu entendi o que aconteceu na história, mas eu tava tentando procurar um sentido se haveria um porquê imediato, né? Um porquê mais óbvio dele ter cometido o suicídio, né? Ok. Talvez, porque você não especifica, aliás, não especifica aspas, né? Você comenta que parecia não haver uma razão específica para as lágrimas, né? Para o choro. Ele simplesmente Uhum. acorda e ele tá chorando. Eu não Yeah. sei se você quis deixar a pista de algo assim mais sutil, alguma Uhum. razão, de fato, mas o que pode ser é que ele seja lá, que tinha algo de fato causando esse choro nele, que a gente não, como leitor não é óbvio, É, a gente não descobre de imediato, mas pro personagem se tornou insuportável e como você começa a construir aquela parte, surgiu uma ideia que no começo parecia um borrão, porque parece que até então ele não tinha nem sequer contemplado, né, a ideia de Uhum. suicídio. Mas então Uhum. ele estava ali num momento, numa cena que era muito propício aquilo, que era Ok. muito fácil, né, era muito fácil dele tentar fazer aquilo acontecer. E ele se deixou levar, né? Uhum. Aparentemente na primeira vez que surgiu a ideia na cabeça dele. Uhum. Então o que eu acho é que pode ser isso, que ele tenha, seja lá o que é o sofrimento dele que causava, né, a dor, Uhum. para ele acordar chorando, se tornou tão insuportável e quando surgiu aquela ideia ele pensou, poxa, isso é uma saída.
Ok. Porque também Ok. pode implicar que, seja lá o que causasse sofrimento para ele, não tinha saída, né? Não tinha solução. Ou seria uma solução assim, muito difícil que ele talvez não conseguisse alcançar. Uhum. Então essa é a minha interpretação. E eu acho legal que você faz. A gente só entende de fato, né, a história, ou entende mais partes da história só com o fim. Só com o Uhum. final. Porque você pensa, poxa, tá, é um caminhoneiro que todo dia acorda chorando, daí vai trabalhar, mas a gente não sabe nada dele, porque você foca a história toda nesse despertar choroso dele e como ele lida com isso. Né? Ele Uhum. ignora, lava o rosto e bola pra frente. Uhum. Porque o choro ocorre só pela manhã, né? Só quando ele acorda. Uhum. Respondi a tua pergunta, espero. Sim, sim. Tots, tu tem algum adendo desse final? Eu ia só fazer uma piada que o que ele tinha era um problema na glândula lacrimal. E. Cara, eu Mano, achei que no começo era isso, porque eu acho que o Otávio até mencionar que ele não sente dor, que não parece ter um porquê óbvio, né? Uma E eu tive tristeza, né? uma tristeza, assim, e eu tive um amigo que tinha problema no canal lacrimal e ele lacrimejava, assim, direto, assim. Então eu achei que É, poderia ser isso de fato. eu lembro só de já ter visto, mas eu acho que era uma piada em algum filme do cara que. Acho que era um general que não conseguia chorar porque o canal lacrimal dele foi destruído na guerra, alguma coisa assim. Aí ele não Ah, chorava por nada. Mas era alguma piada idiota, assim. É engraçado, porque o Tots colocou o comentário ali, né, do suicídio no final, e o João também falou, né, e eu li pra minha namorada. E a de vocês foram duas interpretações similares, a dela foi um pouco diferente, e isso foi muito um caso de, no fim das contas, a intenção do autor pouco importa, porque em nenhum momento isso me passou pela cabeça. A questão de ser um suicídio, inclusive. Porque, como eu mencionei, a história originalmente eu encaixei o caminhoneiro nela, né? E quando estava terminando de escrever, já estava chegando nas últimas linhas, fiquei pensando como que seria o fim, né? Porque originalmente a ideia era alguém que chorava todos os dias e encerraria com uma ideia de que era como se o corpo estivesse se preparando para a morte dessa pessoa. Ela entendesse que o corpo estava se preparando para esse fim. Só que essa ideia ficou, foi passando, né, junto com as estradas que o caminhoneiros cumpria. E aí, no fim das contas, fiquei pensando nessa cena do caminhoneiro. Quando ele tem um vislumbre, eu fiquei pensando, tá, na minha cabeça é o vislumbre de que ele vai morrer. Não que ele vá se matar, efe- efetivamente, né? Mas eu não quis deixar isso absoluto, por assim dizer. Eu quis deixar em aberto, tanto que para minha namorada a interpretação do conto era tipo uma interpretação da depressão, por exemplo, né? De o corpo tá dizendo que ele tá deprimido e ele não saber dizer o porquê e mas aquilo tá constantemente e o personagem, você, né, o tempo todo dizer, não é tristeza, né? Mas eu não sei o que é, basicamente. Então foi uma experiência interessante pra mim, porque, tipo, eu não tinha uma resposta absoluta, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer originalmente. Vocês me deram duas interpretações e a minha namorada me deu uma terceira, e é isso a história, basicamente. E fica esse final. coisa, eu acho difícil não ligar Uhum, as lágrimas à tristeza. E a gente também não tem ideia da idade dele aqui. uhum, uhum. Então, tipo, se é uma morte natural, supõe-se que, que você aqui é velho, Uhum. né? É que E, caminhoneiro também é difícil da gente associar com jovem, mas não é proibido, né? não é sim. tabu. Mas eu não sei, eu tava imaginando alguém jovem, tipo, fazendo várias Uhum, entregas e tal, e chorando e uhum. pensando nisso. Não, tipo, nada aqui me deu a entender de que podia ser alguém Pois é. velho. Eu acho que teria que Velho. ser. Eu não sei, teria que ser ele pensar, tipo, ou descrever algo Uhum, no espelho, ou ele pensar uhum, sobre, sei lá, já não tem mais a esposa porque ela já morreu e ele tá sozinho, ou os filhos já foram uhum, embora e ele tá, alguma coisa assim. uhum. Alguma coisa assim, né? Ou Uhum, então ele é solteiro a vida inteira, né? Mas não uhum. sei, acho que teria que ter alguma coisa, a dor Pra que ele distrair. sente Uhum, no. uhum. Talvez é um pouco isso, né? Talvez ele tem tanta dor já de ser velho que ele já começa a encarar a,
a morte, mas não sei. Acho difícil que, que alguém leia aqui e não pense em suicídio. Uhum. Não, mas pois é, eu achei interessante, porque eu não estava pensando ativamente enquanto É, escrevia. Daí pra mim foi muito um caso de, tipo, realmente um texto foge muito do que você tá pensando, né? Às vezes você coloca a palavra e é isso, né? Até porque a inspiração pra esse conto, ela é bem banal. Eu acordei, e na Chorando. hora de bocejar, começou a lacrimejar. É isso. Daí eu fiquei pensando. Daí na hora me veio, tá, e uma história de alguém que todo dia quando acorda está efetivamente chorando, não é só o bocejo, né? Aí eu anotei e deixei ali umas 2 semanas parado. Quando escrevi, teve essa história. Tiveram essas lágrimas. E foi assim. Foi assim. Mas foi um processo interessante, foi um resultado legal, assim, também ouvindo o que vocês entenderam da história, né? E foi legal no geral, assim, foi certamente um desafio escrever em segunda pessoa. mas você teve alguma, fora as partes que a gente já falou, do tempo verbal e tal, teve Uhum. alguma, algum travão, assim, alguma coisa que foi complicado? Olha, ajudou, por incrível que pareça, ajudou ter que ser curto. Ter que ser curto foi, na verdade, um Também ponto acho. bônus. Eu li o livro que o Tots recomendou, eu li um pouco mais do que a metade dele já a essa altura. E eu percebi que isso estava me incomodando no livro, mas quando eu comecei a escrever, eu percebi que não tem como fugir disso, né? No livro lá, o Por favor, cuide de mamãe, o você, às vezes era usado 4, 5, 6 vezes, assim, no mesmo parágrafo, muitas vezes, né? E eu fiquei, nossa, mas é meio repetitivo, né? E é o você mesmo, né? Você tem que usar. E não tem como fugir disso. E quando eu comecei a escrever, eu percebi que não tem mesmo muito pra onde fugir, né? É o você. Só que lendo depois, escrevendo, não me incomodou tanto, sabe? Não foi algo que eu pensei que ia atrapalhar o texto, ou deixar ele truncado ou repetitivo. Mas eu escrevi ele assim de primeira, e quando eu comecei a escrever mesmo, eu já senti, esse é um texto até. Não dá pra. Acho que só dá pra ver no vídeo. Ele é um parágrafo só, o texto. É um blocão de texto. E eu gostei de fazer assim, por ser curto, né? Uhum. Então foi uma experiência bem tranquila, fora essas dificuldades de tempo verbal. Eu até acho que eu coloquei o limite de, de palavras muito grande, porque eu tô acostumado nas oficinas da Fábrica do Terror que eu faço é 350 palavras Uhum. o limite. E eu acho que é um tamanho bom porque dá para escrever um conto legal, assim, 350 palavras, mas é um limite que normalmente você tem que fazer algum corte ou alguma reescrita. Uhum. É, e acho que 500 já, já é meio grande. Então já, porque o que eu queria era isso. O que eu queria era que a primeira versão ficasse maior e que tivesse que voltar e reescrever ou cortar alguma coisa. Ahm, Uhum. mas acho que 500 acaba por ser bastante nesse sentido. Uhum. A gente já sabe que vai ter menos palavras no próximo do Robson. Fica Próximo a é dica. limitado, pelo menos. 100 Uhum. palavras. Sem palavras. 50. Sem palavras, que nem o 25. conto do feijão. Sem palavras e sem sacos, né? É. Muito bom. É isso então, meus caros. Temos Temos um um suicídio, conto? então? Temos lágrimas, pelo menos. Temos algumas lágrimas, certo. Então, de uma estrada para outra, vamos pro conto do Robson. Aquele meme, né, dos carros, aquele meme que veio do Umbrella Academy, dos dois carros se cruzando, cada um se olhando, Se duas encarando no. caminhoneiras. Então, bora. Luz baixa. Você gira a manivela e baixa o vidro, deixando o ar fresco da noite ocupar a cabine. Com as mãos ainda presas ao volante, você se inclina na direção da janela, na esperança de que a hostilidade do vento impeça que seus olhos se fechem. No horizonte escuro surge um par de pontos brilhantes, como duas estrelas irmãs. Depois outro atrás do primeiro, e mais outros tantos. As estradas do Planalto Central são tão longas e retas que é possível ver outros veículos a quilômetros de distância, especialmente à noite. Você toma um pouco de água e aumenta o volume do rádio. A única estação com sinal toca uma balada antiga. Você abre o porta-luvas e pega um dos CDs que seu filho deixou na última viagem.
Numa altura dessas, quanto mais barulhento, melhor. A luz do comboio que se aproxima continua distante. Você mete o farol baixo, endireita as costas e respira fundo, segurando firme no volante do V8. Só mais uma hora. Só mais uma hora e há um posto na entrada de uma cidade. O vento cessa. O seu corpo relaxa e os olhos pesam. Você se demora num piscar. A escuridão conforta e os olhos ardidos encontram alívio. Amanhã, a esta hora, você já vai estar em casa, junto da sua família. O som da roda do caminhão invadindo o acostamento desperta os seus olhos. Você ajusta o bruto e percebe, então, a estrada à frente vazia e escura. Quantos eram? 7 ou 8, pelo menos. Sumiram todos. O vento volta a entrar pela janela, desta vez frio. Enquanto você fecha o vidro, os seus olhos encontram no retrovisor as luzes vermelhas do comboio, já longe. Você faz o sinal da cruz e enxuga o suor da sua testa. Liga novamente o farol alto para iluminar a estrada. Só mais uma hora e há um posto. Pelo menos um caminhoneiro sairia vivo desse episódio, né? 50-50. 50-50. Mas quase, viu? Quase. Mas quase. Só foi por pouco. Eu achei engraçado que quando o Tots colocou o ponto bônus de caminhoneiro, eu já imaginei que ele ia escrever uma história de caminhoneiro. Não tinha imaginado, por acaso. Mas essa é a minha experiência com os Sibils, né? Eu associo muito a família Sibyl a caminhoneiro. Sim, esse ponto bônus eu peguei do nosso documento ali que tem ideias de ponto bônus e tá lá desde que o Gustavo fez o conto dele lá que era sobre um caminhoneiro. Caminhoneiro? Sim. E desde então eu deixei lá o ponto bônus e só agora foi utilizado. E como foi pra você escrever uma história de caminhoneiro? Ah, eu gostei. Isso aqui, na verdade, a história vem do meu pai. Que é. Meu pai é um bom contador de histórias, né? E essa é uma história que ficou assim na minha cabeça. Por ele ter repetido ela algumas vezes, mas também a forma como ele conta ficou assim muito marcada, porque o meu irmão, se calhar, se estiver ouvindo, com certeza já ouviu essa história e talvez se lembre de outros detalhes. Eu lembro, o que eu lembro da história é que ele estava dirigindo assim à noite. Não era no Planalto Central, como eu coloquei aqui, era em Santa Catarina, eu acho. Mas era um lugar assim que tinha uma reta grande, assim, tipo uma descida, e acho que tinha uma ponte até, assim, e do outro lado uma subida, né? Então tinha esse vale. E ele viu ao longe essa fileira de carros vindo, e ele estava com muito sono. E com sono, mas esperando chegar num lugar que ele pudesse dormir, né? Porque com um caminhão você não pode parar em qualquer lugar, você precisa parar em algum lugar que tenha um acostamento, mas também normalmente não é seguro, né? Você quer parar num lugar onde tem um posto, O onde posto é seja. bem normal, né? Você passar por posto e ter tipo uma fileira de caminhão parado É. ali. Mas enfim, ele estava né, descendo ali, viu essa fileira vindo ao longe e piscou e de repente não viu mais. E daí notou que que todos aqueles, sei lá, 7 ou 8 carros e caminhões que estavam vindo do outro lado, ele olhou e viu eles todos no retrovisor e sentiu um gelo, assim, né? Porque percebeu que, sei lá, durante não sei quantos segundos foram, 15, 30, ele dormiu, todos passaram, ele não acordou e só se percebeu quando eles estavam do outro lado. E eu acho que é um sentimento aterrorizante, né? De você pensar que né, qualquer movimento que você tivesse feito ali dormindo, você poderia ter não só morrido, como matado outras pessoas, Exatamente. né? É, e acho que é uma história muito boa e eu quis tentar passar ela para um conto. Eu gostei muito da história também porque ela passa muito, como é, né, essa ideia de fazer textos com um tamanho limitado, pequeno, e o Tots faz muito bem isso nesse tipo de história. Ele conseguiu colocar uma sensação assim de suspense muito urgente, assim, sabe, de uma forma muito natural na escrita. Então você fica realmente bem apreensivo, assim, porque para mim o melhor parágrafo é aquele ali: o vento cessa, seu corpo relaxa e os olhos pesam. Aquela piscada demorada, né? Porque é uma Aquela coisa, acho que piscada todo demorada, assim. mundo consegue se identificar, do tipo, você acorda né, de manhã, assim, você vê que você tem um tempinho, deixa eu fechar o olho aqui um pouquinho, ali, você abre o olho,
passou meia hora, passou uma hora, passou alguma coisa. Então essa piscada mais demorada, assim, eu acho que você escreveu muito bem aquele parágrafo, porque é uma coisa com que todo mundo consegue se identificar. E como você disse ali na posição do personagem, né, ali do caminhoneiro, ele não pode bobear. Tem toda aquela questão de, atento ao volante e tudo mais, ficar acordado, que a gente tá vendo que ele tá lutando com sono. Inclusive, eu fiquei surpreso de você não ter mencionado o café, Ah, eu porque eu achei que pensei. você mencionaria alguma coisa, Eu, tipo, sei lá, eu, uma garrafa térmica, qualquer coisa assim. sim, eu até pensei nisso. Eu acabei deixando só água, mas eu ia colocar alguma coisa sobre o café já ter acabado, ou algo assim. Uhum. Mas a gente consegue ver, né, que ele tá lutando pra ficar acordado desde o começo, né, desde a hostilidade do vento que me mantém acordado, ele espera. Mas eu acho que é um conto muito bom de fato. Fico curioso para saber que detalhes que o Gustavo adicionaria na história, né? Porque você montou ela de um jeito muito bom para encaixar no conto, né? E tal. Então talvez algumas coisas você tenha podado assim de propósito, né? Para a história ficar encaixadinha, para passar talvez essa sensação de suspense que eu acho que passou muito bem justamente naquela cena ali. Porque até então, né? É uma cena normal. O caminhoneiro tá com sono, mas tá dirigindo. Poxa, Uhum. quero chegar no posto e tal. E daí chega o momento, né? Chega o clímax da história, que é o momento que ele vê a fileira de carros lá na frente, que você também descreve muito bem, porque é uma passagem muito rápida, assim. De repente ele tá vendo, daí pisca o olho e é um parágrafo descritivo de umas 3, 4 linhas, então dá para passar essa sensação de o tempo passando, que o Uhum. teu pai conta, né? De 15, 30 segundos os carros passaram nesse tempo da gente ler ali aquela descrição. Uhum. E daí, ué, voltou, acordou, sumiram, o que que aconteceu, né? Então aquele gelo, né? Aquela apreensão e é muito bom a conta. Eu acho que, conhecendo o Gustavo, ele adicionaria uns 3 ou 4 parágrafos a essa narrativa. De Não, tinha que detalhes, se Gustavo gosta, limitar a ele 500 gosta dos palavras ainda. detalhes. ele Ele disse gosta que dos detalhes. Não, tava 60 quilômetros por hora ali, a gasolina tava mais ou menos. ele descreveria Algum o detalhe. painel do caminhão O pra ficar painel. mais realista, que era. Eu só coloquei o nome do caminhão. E olha que já foi bastante. Não, e ali tem tu usa o termo, até eu e o João ficamos ali debatendo, o bruto, né? Que Sobre- é. Bruto. Sabe-se lá o que é o bruto, Eu né? não sei se ainda Não, mas se usa. pelo contexto, a primeira coisa que eu associei foi o caminhão mesmo, né? Porque bruto, Sim, Não, mas corpulento, tá, você ajusta o grande. bruto, João. O que você ajusta? Aí depende do contexto, tá? Viu aqui. só? Viu só? Aqui, se calhar, o Gustavo pode corrigir, mas o que eu lembro de usarem, eu tipo, nunca vi meu pai usando esse termo, mas no, no Carga programa, pesada? não, no Carga Pesada também não, mas tinha um programa de TV que eu assistia quando era criança que se chamava Siga Bem Caminhoneiro. Passava bem cedo, assim, Eu lembro desse programa. e era Siga tipo, bem, caminhoneiro. falavam, sei lá, falavam sobre coisas do mundo dos caminhoneiros e falavam sobre os fretes, coisa. E eu assistia só porque, como meu pai era caminhoneiro, sei lá, né, eu queria saber um pouco mais daquele, daquele mundo ali. E acabava gostando de assistir, assim, porque daí podia falar pra ele, tá tendo frete e tal, tal. Óbvio, né? Não importava nada, mas eu gostava de assistir e tal. E eles falavam, chamavam de bruto, assim, caminhão. E pra mim parecia uma coisa natural. Pode ser que seja só o tipo de coisa que é linguagem da TV e que nenhum caminhoneiro usa de fato. É bem possível. O Pode língua ser, pode artificial, ser. né? O jargão artificial da televisão. Uhum. Um Ah, detalhe que eu gostei bastante do teu conto aqui é do primeiro parágrafo, né? Tu fala que o vento impede que os olhos se fechem, né? Por isso que ele deixa o vidro aberto, né? E na hora, eu até coloquei ali no comentário, me remeteu muito a vez que eu tava de mudança, a gente contratou um caminhão ali pra trazer as coisas pra cá, né? O caminhão baú, como chamam. E aí eu vim com o caminhoneiro e o caminhoneiro, assim, eu imagino que deve ser muito automático dele contar a história, né, cara? E contava a história da estrada, não sei o quê. E aí ele contava que estrada longa, né, a estratégia dele era as tartarugas. Ele confiava muito nas tartarugas. Porque se Ah, eu, se eu. Não, e eu ali bem quietinho na minha, né? Se o caminhão começava a tremer muito é porque tava nas tartarugas e ele tava dormindo. Daí ele puxava um pouco o caminhão. é pra isso que É, elas existem. não, não, pois é. Mas era engraçado que ele falava que ele adorava as retas, que ele via uma reta longa, ele fechava o olho e ia. Pra cochilar um pouquinho. Né, Tá cara, bom. é que você pensa, hoje já existe muita legislação e rastreio em cima disso, né? Mas na época do pai do Tots, por exemplo, era comum horas e horas, 10, 12, sei lá quantas horas
na estrada sem parar, né? Porque, tipo, tinha que entregar, tinha que cumprir meta, né? Sim. É, o pessoal E- usava, ouvia sempre história, né, dos caras que usavam rebite, sei lá como é que eram as coisas que Uhum, pra ficar acordado. as drogas pra ficar acordado. E de vez em Uhum. quando eu ouvia, quando eu ia com meu pai, assim, porque eles paravam no posto e ouvia as histórias. E daí, tipo, tal, capotou um caminhão, né? Tipo, você vê na estrada, assim, você passa pela estrada, um caminhão capotado, daí para num posto e o pessoal tá falando disso, e daí alguém comenta, Uhum. porque aquele era um cara que, sei lá, usava rebite e tal, não sei o que, sempre tinha essas histórias. Ahn, mas estava lembrando agora do. Eu estava falando dele contar a história, desse cara do baú. E eu tava pensando também, quando eu tava refletindo sobre o texto, que eu falei, né, que meu pai é bom de contar a história, e eu acho que ahm, esse tipo de contador de história é uma coisa que tá sumindo, né? Porque é algo muito. Eu associo, né? Pelo menos com pessoas mais velhas, assim. E parece que era Uhum. uma arte, assim, né? Contar causa, contar história. Sim. E, e desde pequeno eu tenho essa experiência do meu pai contando, mas eu lembro de vez em quando ir para outras cidades ali em volta, né? Outros lugares. E ver e identificar o contador de histórias daquele lugar, assim, né? É quase como se você pensar em cenários de fantasia. É quase como se você tem o teu mago aqui, e daí você vai para outro lugar e tem o outro mago que é mais graduado, que você vê que o mago daqui aprendeu com O aquele de lá, ancião, né? o ancião. Aquele ali Então, sabe mais histórias. exato, assim, e eu lembro muito de acontecer isso, assim, de, tipo, tinha o tio do meu pai, também era super contador de histórias, e daí eu lembro de ter essa realização, assim, tipo, acho que meu pai pegou muitas histórias daqui, né, depois você ia, encontrava alguém que era mais velho, assim, de outra cidade, que também era super contador de histórias, e você via essa O radiação acervo das histórias. crescendo, né? É, Não, e é uma arte, de fato, né? Sim. Porque é, não é. É engraçado, porque eu entendo o ponto de vista do Tots, eu concordo em algum grau, porque o contador de história ele se atém a detalhes, né? Não é a todos os detalhes, ele se atém a alguns detalhes, e isso faz com que a história às vezes fique longa mesmo, né? E hoje as pessoas não têm mais tanta paciência nem para ouvir histórias longas, né? Só querem saber o que aconteceu e ponto, né? hum, A gente vê pelo tipo de conteúdo que tem na internet, enfim, né? Cada vez priorizando poupar o Consumo. tempo. E poupar o tempo, né? Por É, assim o dizer. pessoal que assiste seriado enquanto tá no TikTok, enquanto faz não sei o quê, né? Deixa eu Uhum. otimizar o meu consumo de mídia cara, aqui. Só que pode ontem falar. eu vi uma pessoa na rua assistindo Netflix enquanto caminhava. E eu fico, por quê? O que, É, o por que tá quê? acontecendo? Qual é o ganho? Qual é o ganho, né? Pra Mas ser eu acho produtivo. engraçado, porque é o saber quais são os É pra detalhes, ser né? produtivo com entretenimento, é É, isso. Mas essa arte, tipo, é saber quais são os detalhes e também o que enfatizar, né? Porque tem a teatralidade, né? Tem que ter Sim. os gestos, o som, né? uhum, Então eu acho muito divertido também e é algo que, como o Tots falou também, é que eu também não tenho mais tanto contato com pessoas mais velhas, assim, mas é algo que se perde, né, com o tempo, é algo que você perde o contato e quando contando esses dias eu encontrei com o pai, com os pais do Tots, né, e é muito engraçado, porque as histórias, tem o jeito de contar, né, tem toda a magia, né, do sim, mas acho que tá caso. morrendo um pouco por causa disso, porque acho que os costumes de que iam, sei lá, antes gastavam muito tempo nisso, né? Tipo, vou visitar tal pessoa, ficar lá um tempo jogando conversa fora, né? Nessa coisa Uhum, mais lenta, assim. E eu acho que hoje não tem mais muito isso, assim. É muito mais pronto, uhum. imediatismo. Você passa lá na casa da pessoa é pra fazer uma coisa rápida, né? Você não vai, Como é que geralmente. foi? Como é que foi a semana? Bem, Ah, acabou isso. E dificuldades, Tots, teve? Com esse conto em segunda pessoa? dificuldades. Não, não foi necessariamente difícil. Eu também senti um pouco disso que você falou do você repetir e depois fiquei tentando algumas formas assim, né? Então, para não começar todas as frases, pelo menos. Então, se você vê, tipo, a primeira começa com você, mas a segunda começa a descrever as mãos, né? Pelo menos. Tipo, tem o você na segunda frase, mas não começa com você. Então foi. Eu acho que um quarto ponto ônus podia ser não comece o conto com você, né? Porque agora eu olhei É. por cima, os três começaram o conto com você, né? Mas é bem difícil, né? Deixar uma saída pra isso. A Carolina não começou, ela começou com É. diz-me lá.
Disney Hum, não. é, mas sim, porque daí ou era isso, ou descrevia alguma coisa tipo isso, as suas mãos, né, não sei o quê. Ou Uhum. então o descrição do cenário, né, porque daí, ok, falava do horizonte e tal, alguma coisa assim. Ahn, Depois, aquilo do parágrafo ali que o João mencionou foi o que eu, talvez o que deu mais trabalho, que eu reescrevi ele, porque a primeira versão dele não estava tava muito, talvez explicativa, assim, tava muito ah, porque eu queria mesmo dar a sensação de uma piscadela, e aconteceu. Ahn, e aí, quando mostrei pra Lígia, ela tinha sugerido focar mais nas sensações, né? Uhum. Porque eu só tinha colocado algo como, tipo, os olhos estavam ardidos e prolongava, e ele prolongava a piscada. Mas depois vi Uhum. também que eu não podia usar a palavra piscada, porque piscar dá a sensação que você fechou e abriu, Uhum. né? Então, foi justamente aquilo que o João falou de tentar usar essa ideia que todo mundo já aconteceu, de você fechar e vou ficar mais um pouquinho aqui nessa piscada, né? E daí eu acabei incluindo Descansando. essas. Descansando o olho. E acabei Mas essa incluindo. frase ela é perfeita. Você se demora num piscar, Hum, ela traduz muito bem, porque eu lembro de situações em que eu tava cagado de sono, trabalhando ou fazendo alguma coisa, e tu dá aquela fechada e você E é bom, né? E é bom. é bom, você se sente confortável, é bom. Mas a sensação logo em seguida, cara, é aterrorizante mesmo. É claro que no caso da estrada, não consigo nem imaginar o nível, né? Mas no dia a dia normal já é meio assustador. Não é nem aterrorizante, é assustador o fato de que, tipo, ok, eu apaguei. Por alguns segundos, minutos, o que seja, eu não tava acordado. Simples assim, né, cara? Você perde o Sim. controle da situação. Pra mim, eu lembro de fazer isso assistindo, às vezes, algum, algum filme ou alguma série, assim, de podre de sono, e daí dá aquela piscada, assim, e tipo, peraí, eu vou. Enquanto ele tá falando, enquanto tá tendo esse diálogo, enquanto tá tendo essa cena aqui, que eu. Enquanto tá tendo esse diálogo. Essa parte é Eu tô importante. ouvindo, não, eu tô ouvindo, eu já tô vendo a cena, então eu Ai, fecho pra dar aquela piscada e tipo, eu já vou abrir, e de repente eu abro o olho e tá acontecendo outra coisa. cara, sim, pior que já aconteceu comigo assistindo assim, desenho. Eu voltei a assistir o X-Men antigo, né? The X-Men Series, não lembro o nome. Porque teve o remake, né, agora. E eu quero assistir o antigo tudo antes de começar. E daí eu tava assistindo uns episódios assim, deitado na cama, eu tava fudido de sono. E daí, beleza, tá? Tudo aquela questão, né, super expositiva e tal, porque, né, afinal são Wolverine desenhos. tá lá São chorando, pensando na desenhos dos vida. anos 90, né? O Wolverine acariciando lá o retrato da Jean e tudo mais. E daí eu faço isso, eu pisco um pouquinho, né, e tal, só pra. Fiz igual o Tosse, vou me guiar só pelo áudio. Abro o olho listando uma cena completamente diferente, eu não faço ideia se passou 5, 10 minutos. Pensei, não, vamos continuar aí. Daí é assim, é como se fosse um sanduíche meio acabado. É um episódio com poucas mordidas e pouco foi aproveitado, sabe? Então, A gente se engana, tem né? que E ter, acha que. a gente se engana. Você, Eu- você, eu- você dorme por segundos, você acorda sem noção. Você, perdidaço, cara. Perdidaço. Eu acho que poucas coisas são tão. A sensação tão ruim assim quanto você tentar ficar lutando contra o sono, tentar ficar acordado fazendo alguma coisa quando teu corpo tá tipo mandando você apagar. É apagar, apagar. É eu acho muito ruim essa engraçado sensação, cara. vocês escrevendo isso porque a minha namorada não tem esse problema, porque eu sou o lanterninha desse tipo de situação. Porque quando ela tá a gente tá assistindo alguma coisa junto, né? Já sei que ela tá cansada. Eu volto e meia, dou uma olhada pro lado, ela deu aquela piscada mais longa, eu só dou uma cutucada, né? Aí o teste padrão é pra ver se ela de fato dormiu, tá, o que tava acontecendo. Né, normalmente ela descreve uma coisa que aconteceu uns 5 minutos atrás. Aí, beleza, a gente para por aqui hoje. Tá bom. Teste Ah. surpresa. É, é engraçado, é Ai, divertido. é foda, é foda. Mas, muito bem, então. Então temos uma breve dormida, então? Sim. Então, ouvinte, se você deu uma piscada e abriu os olhos nesse momento do episódio, Lave seu mas, rosto porque temos mais uma história ainda. Sim. mas nenhum caminhoneiro. Mas nenhum caminhoneiro. Não Isso sabemos, aqui. eu nunca disse qual é a profissão deles. Pray for, Pray Pray for for, Letícia. pray for Letitia. Ok. Letitia. I don't pray, I'm sorry. Ah, É. be sorry for Letitia. Sorry for Letitia. Uma carta. Você já sabia. No momento em que você pegou a carta em mãos,
já sabia que ela havia ido embora e que não haveria novamente. Na altura em que as coisas haviam chegado, o que te surpreendeu de verdade foi a partida dela ter demorado tanto. Sabia que não era pelo amor que faltava. Não, era o respeito. E você ainda demoraria a compreender esse fato. Ela fez questão de ressaltar os seus defeitos mais contundentes: o não lavar as mãos ao ir ao banheiro, o deixar as toalhas úmidas jogadas por aí, a pia recorrentemente suja e demais séries de transgressões progressivamente desagradáveis. Seus olhos correm a lista no papel e você se lembra das incontáveis vezes que teve de dormir no sofá por alguma briga. Se lembra de chamá-la de louca e de dizer como ela deveria estar tomando algum remédio faixa preta para ver se melhorava. Por mais que a mensagem lhe causasse desconforto, você não era capaz de refutá-la, nem mesmo a menor das críticas. Ela estava certa, e assimilar esse fato doía. Doía mais do que você era capaz de suportar naquele momento. Mas mesmo assim você seguiu em frente. Chegou até o parágrafo final, onde ela remeteu ao episódio em que você se desesperou com uma ameaça dela ir embora. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? E se lembra dela prontamente responder: francamente, querido, eu nem ligo. Por mais que ela tenha reconhecido alguns erros próprios, você sabia que a culpa disso tudo não tinha uma divisão simétrica. Odiava o fato dela estar certa, e de não estar ali para ver você encarar, atônito, a última linha naquele papel. Sem amor, Verônica. Eu confesso que quando eu li o título, eu pensei, droga, devia ter colocado um ponto pra Devia não ter ser previsto carta. isso! Porque. Devia ter previsto isso! Não, mas depois eu comecei a ler e vi que não era uma carta. Porque. Uma carta pra alguém, né? Porque aí era muito fácil. Eu tinha pensado nisso, tá? Eu tinha pensado. É. Foi uma das ideias. Mas eu falei, Mas assim eu gostei. Porque eu vi o título, uma carta, e no final, o Sem Amor Verônica, você colocou ali pro lado, né? Como se fosse o fim mesmo como é que chama? Assinatura? assinatura. A assinatura da carta. Então eu Atenciosamento. achei que era uma carta, mas afinal não era e Você fiquei literalmente jogou o livro pela capa, então. O livro pela carta. feliz. Agora, qual é o ponto bônus? Porque eu identifiquei aqui o vento levou, mas tá igual, o coach não tá errado. Assim, eu pensei em várias maneiras de modificar essa frase, mas eu acabei mudando ela, mas mantendo o mesmo sentido. É que Porque, eu não dou a mínima, né, no literal, alguma coisa assim. Né? francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Eu até procurei a tradução dessa frase. Tem duas versões. Tem o francamente, minha querida, eu não dou a mínima. E francamente, minha querida, estou-me nas tintas. Isso é É uma português das de versões. Portugal. Estou-me nas tintas. Mas Então, poderia ser, e francamente, minha querida, eu tô pouco me fudendo. Alguma coisa assim, podia ser. podia. Podia Eu extrapolar. pensei em várias maneiras de, tá, como é que eu vou fazer isso? Eu até quis indicar alguma, mas foi isso, né, em direção a essa questão que eu coloquei ali, o malapropismo da faixa preta ali foi por causa do personagem que está lendo a carta, né, não da moça que escreveria as cartas. Uhum. Então eu pensei, quem que eu faria falando? Então faz mais sentido fazer a moça falar alguma coisa, né, nesse sentido. Então eu acabei só mudando a frase, que não tá assim, não tá ipsis literis, né? Mas ela tá no mesmo sentido, só que modernizado. Então, basicamente. Então foi um semi-ponto ônus, eu diria. Porque eu não alterei bem a frase ali. Vamos ver Aspas pro concluídas. o VAR Vamos ver o que o decidir. VAR fala. Eu até fui pesquisar, assim, frases famosas. Mas como era, assim, uma cena trágica e tal, eu quis colocar algo assim, meio que, né, uma despedida, alguma coisa assim. Uma cena trágica. Uma cena de, né? Cara, Uma cena. você podia ter colocado aquela do Casablanca, que é We'll Always Have Paris, só que podia colocar Nós sempre teremos Imbituba, sabe? Qualquer coisa assim. Sim. Pô, teria ficado legal, algo assim. Mas nós sempre teremos tal coisa, implica que, né, não foi um término amistoso, né? Então, essa me dá uma ideia de algo mais, Sim, é mais verdade. pacífico, assim, né? Então, mais diplomático não funcionaria também. Seria uma boa frase, mas não cairia bem na história, né, Sim, pelo contexto. mas eu gostei que a primeira das coisas citadas é o não lavar as mãos ao ir ao banheiro. Que isso, cara, é uma coisa que eu não canso de ficar indignado com Cara, eu isso. presto atenção sem querer nisso, no pessoal da academia, pessoal da escola, qualquer Sempre. lugar, eu presto atenção e eu penso, bah,
Pois, é Se é um aluno mais. meu, eu falo, menino, vai lavar a mão, rapaz. Se é um Sim. adulto, eu só. Tá. Eu fico mesmo chocado com a quantidade de vezes que eu vejo acontecer, sei lá, em aeroporto, em qualquer lugar público, shopping, sei lá. Sim, sim. E quando acontece. Eu lembro quando eu trabalhava no Santander, que era muito grande, né? E tinha muitas pessoas. E daí de vez em quando acontecia de eu ver alguém que trabalhava comigo, assim, que é alguém que eu conhecia. E daí às vezes eu via e a pessoa saía direto, e daí eu fazia uma nota mental, não posso apertar a mão dessa pessoa. Cara, eu faço conexões desse nível, porque. Ou Ah, posso apertar a mão dessa pessoa, mas tenho que imediatamente depois ir limpar no com banheiro álcool lavar a gel. mão. É, Sim, por ou sorte, isso. na altura que eu trabalhava lá, teve a pandemia e tava com álcool gel, e aí eu Por fazia sorte, na uso. altura que eu tava lá, teve a pandemia. havia, havia álcool gel Já disponível em todo tentaram lado. refrasear isso aí um pouquinho. Ah, vocês também, Andrew Monk, quase, que é de uma série que ele tem fobia a germes, né? E sempre que ele cumprimenta alguém, ele tira o lencinho pra limpar a própria mão, independente da pessoa, né? Não precisa nem da nota mental. Mas sim, É, no pós-Covid, eu me sentia mais seguro quanto a isso, porque mesmo nos lugares, sei lá, no cinema, eu via acontecer muito. A pessoa não lavava a mão. Ok, eu não conheço essa pessoa, não vou precisar apertar a mão dela, mas eu vou Sim. precisar abrir a maçaneta para sair do banheiro. Então, como no pós-Covid sempre tinha álcool em todo lado, eu tava seguro. Agora não tem mais. Tiraram todos os agora, outros. cara, Verdade. Agora, voltou tudo, Cara, né? agora você tem que quando eu tô levar o num seu lugar, álcool. quando eu tô num lugar que eu tenho que abrir uma porta assim que, né? Poxa, acabei de lavar a mão, vou ter que abrir uma porta pública. Eu pego um pedacinho do papel toalha e Sim, quando é Ufa. e daí, possível eu também faço né, isso. quando é possível, a gente procura todos os subterfúgios, todos os meios possíveis. Ai, É, ai. mas conta mais sobre o processo, de onde veio. A, a ideia, eu fiquei matutando muito sobre que tipo de história eu faria. Não o conteúdo dela, mas como que eu construiria a narrativa, né, para ser em segunda pessoa, porque, como foi mencionado, o ponto do desafio, eu acho que nenhum de nós está muito acostumado em escrever, né, em segunda pessoa, e para mim é algo bem, não necessariamente difícil, mas eu me sinto muito estranho escrevendo em segunda pessoa, assim, e tal. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei disso, que não foi nem escrever em segunda pessoa, mas foi uma transição final para segunda pessoa, foi num conto de um desafio uma vez, que eu acho que não foi nem publicado nos episódios, que era que eu descrevi alguma coisa, uma pessoa estar observando uma tela, assim, e coisas aconteciam na tela, né, outras pessoas, e no final eu termino falando que as pessoas ficam olhando para a tela em direção a você, né, daí eu mudo a Uhum. narrativa, a perspectiva para o leitor. Acho que foi o mais próximo que eu já cheguei de escrever algo em segunda pessoa, assim, que eu quisesse escrever, pelo Eu menos. acho que era um conto de quarta parede, inclusive, uma É, parada Ah, assim. é, sim, eu acho foi que isso. era, acho que era bem isso. Faz milênios isso. Mas enfim, foi. Eu fiquei matutando sobre que tipo de história eu ia construir pra, né, encaixar a segunda pessoa. Passou a ideia da carta, de eu estar literalmente fazendo uma carta, né? Mas depois não me agradou muito a ideia como as coisas ficavam construídas, porque eu perdi um pouco da liberdade de narrador, né? Incluindo um narrador na história, a gente ganha Seu papel certos. de Deus foi Exato, nós ganhamos, revogado. nós somos onipotentes, né, com narradores na história. O narrador diz que aconteceu o que ele quiser. E se fosse uma carta, eu perdia muito desse poder, assim. Eu falei, não, quero usar quero manter a maior quantidade de artifício que eu puder, porque escrever em segunda pessoa já não é muito fácil, né? Então, e para mim implica que muita coisa da história já é abstraída, ou o leitor ou ouvinte já sabe quando está lendo ou vendo em segunda pessoa, porque, né, é uma intimidade muito maior da narração para com o personagem, né, do que se for um leitor, né, que o leitor é a terceira pessoa, no caso. Então eu quis fazer desse jeito uma carta, mas mesclando como se fosse um narrador, como se fosse não, né, mesclando, fazendo a forma que é o narrador dizendo pro personagem, né, para você o que que você tá lendo na carta, né, qual que é o teor da carta. Eu tô literalmente telling, not showing. Sim. Uh, Mas Agora, eu gostei de como ficou no final. Eu acho que eu podia ter feito alguma coisa melhor, assim, claro. A questão de encaixar a frase equivocada de maneira errada, que podia ser, né, de livro ou filme, mas eu gostei, no geral, como ficou o teor final da história, assim, então, apesar dela poder ser melhorada ainda. eu tava pensando agora enquanto você descrevia isso, que o segunda pessoa às vezes me dá
me faz pensar num tom acusatório, né? Como se fosse alguém falando para outra pessoa. Mas também tem isso de ser a pessoa e como se não existisse, né? A outra voz. É, e eu lembrei que talvez para mim não seja tão difícil por causa do RPG, porque no RPG quando você é um mestre, você sempre tá usando a segunda pessoa, né? A Você sempre segunda tá dizendo, pessoa, né? tipo, Você abre a porta, aí é, você para e, com uma armadilha. e acho que por isso que também pra mim fica mais ligado com o tempo presente, né? Tipo, que eu Uhum. E tava tem muito acostumado há anos a dizer isso, só, pessoal, só você fazer abre a porta, você faz tal coisa, vocês veem tal coisa, né? um parênteses aqui que você também tem mais experiência disso por causa do Blackout, né? Sim, sim, também, e acho que quando eu fui fazer o Blackout, me ajudou eu já ter o RPG Sim, por é uma já. baita de uma bagagem, né? É. Sim. É. Esse conto eu gostei da sacada de não ser a carta, né, também. E, na verdade, eu li depois de ter o comentário do Tots e já fiquei. Então tinha uma trapacinha ali, tinha uma forma de burlar, mas não foi isso que você fez, né? Eu só tenho uma sugestão, que na verdade ela mudaria o conto inteiro, né? Hum, Enfim. Eu senti que a história ficaria mais interessante se esse personagem, ou você, né? Ele fosse menos. Ele concordasse menos com as coisas das quais ele está sendo acusado. Eu acho que ele para ter chegado ao ponto de um término, né, de sim. encerrar, ele aceitou com muita facilidade todas as acusações que foram feitas dele. Até o tom de descrever, né, tipo, você concorda até com as menores das críticas, né? E eu fico pensando, tipo, numa situação, o calor do momento, né? A pessoa, né, o personagem aceitaria mesmo, ele não. Até como uma oportunidade de narração, você colocar que foi posto de uma forma e ele vê de outra, né? Você não concorda que não lavar a mão ao ir ao banheiro é algo nojento, né? Mas ok, cada um com suas crenças. Mas, Otávio, esse personagem é um homem desconstruído agora. Agora. É, exa- Depois do não, relacionamento. pois é, então, isso me quebra um pouco. É que, Eu fiquei. tipo, o que me quebra é porque parece que ele tá se desconstruindo em tempo real, sabe? Parece que Ele é ele está desconstruído lendo, aspas, porque ele no, está lendo, ele está, não, realmente, isso aqui, Mas ó. eu acho isso perfeito, porque pouco tempo atrás, tem um podcast que eu escuto aqui que é português, que é de humor, né? É uma humorista e ela tira sarro normalmente de podcasts, assim, são o alvo principal dela, podcasts toscos. E tem um podcast que ela tirou sarro que era muito, muito ridículo, assim, que era um cara, e era basicamente isso que ele fazia. Ele chamava ex-namoradas dele pra entrevistar, Uhum, e ele basicamente fazia elas falarem tudo as merdas que ele fazia enquanto eles namoravam. Então o uhum, podcast é basicamente ele dizendo como agora ele é uma pessoa incrível, assim, tipo, construída. Aham. totalmente, é ele se desconstruindo em tempo real, é justamente isso. O podcast, assim, é ele, tipo, nossa, eu era muito escroto, eu fazia todas essas coisas, não sei o quê, e ele tentando achar justificativas, assim, né? Eu tava Uhum. passando por tal coisa, por isso eu fazia isso, assim, como se justificasse de alguma forma as merdas que ele fez, sabe? As atitudes, Mas ok. mas é bem essa vibe, assim, achei muito, muito real nesse sentido. mas É. a minha intenção não foi fazer um personagem que vai se desconstruindo, tipo, ele concorda com as Uhum, coisas, mas logo no primeiro parágrafo eu quis colocar justamente que não era o respeito e você ainda demoraria a compreender esse fato. Eu quis dizer uhum. que ele ia demorar para assimilar e entender realmente o porquê dela ter ido embora, entendeu? Porque Essa para ele, frase me pegou um pouco, porque ela me contradiz um pouco o que tá narrando depois, né? Do sim. fato dele concordar com as críticas, né? Mas é uma sugestão, porque, tipo, como o Sim, Tots não, falou, eu é entendi, eu engraçado entendi. você imaginar, parece É que até uma sketch. se eu fosse construir dessa forma depois, eu não sei se eu teria espaço para construir da forma que eu queria. Uhum, Eu até pensei, eu poderia colocar, né, alguma falha dela também nessa história, né, da Verônica. O que eu uhum, coloquei foi justamente no parágrafo final, mas foi só uma pincelada, né? Apesar dela ter admitido alguns erros, a maior parte da relação não ter dado uhum, certo é por causa dele, né? Por causa do uhum, comportamento dele, da imaturidade uhum. ou tudo mais. Olha que enquanto você falava também me deu uma ideia da parte do ponto bônus do trecho errado, que seria
Seria mais ou menos, mas seria você como o autor usar o trecho errado, mas acho que seria divertido, que era, Ah, eu lembrei do, quando eu vi Verônica, logo me veio à cabeça o livro do Paulo Coelho, né, o Verônica Decide Morrer, Uhum. e aí você podia ter usado isso no título, tipo, Verônica Decide Não Sofrer, ou uma coisa assim, e daí, ah, e pô. daí se tá Decide errado. viver, né? É, Decide viver. Verônica Decide, é que o não sofrer Eu, rima, eu, né, mas eu, ah, eu confesso que quando eu li o ponto ônus, o personagem usa uma frase de filme ou livro, só que de forma errada, eu não pensei em fazer uma inversão dessas. O que me veio na cabeça imediatamente foi um personagem estar com a intenção de falar algo certo, mas falando algo errado. Eu não tinha pensado uhum, em fazer uma inversão dessa, Olha, uma versão proposital, né, no caso. sim. tem uma sacada que vai a seu favor no final, que é o Sem Amor, Verônica, né? Ela tá literalmente distorcendo uma frase concreta, assim, de cartas, né? Com amor, né? Tá literalmente colocando o oposto, né? Achei Isso, até uma Sim. jogada bem interessante. isso me fez mudar uma frase no primeiro parágrafo que era, cadê? Ela ali não sabia. Sabia que não era pelo amor. Ah, eu não lembro como é que estava fraseado, mas eu sabia que não era pelo amor que faltava. Eu acho que eu tinha feito a dupla negativa. Sabia que não era pelo amor que não faltava. Então isso mudaria daí o final. Mudaria o final não, né? Mas tiraria, acho que boa parte do impacto do Sem Amor, Uhum. Verônica, porque de fato já tinha se esvaído, né? Então, se eu tivesse deixado de fato a dupla negativa, seria como se ela, apesar de gostar do cara, apesar de todas as falhas dele, ela decidiu que pra ela não tava bom e resolveu viver a vida dela, né? Uhum. Então, eu só mudei um pouco ali a motivação dela, acho que mudando isso. Sim. Então, temos 2 caminhoneiros e uma carta, então. Dois caminhoneiros e uma carta. E você, ouvinte. Se você ouviu até agora sem dormir, sem passar por tartarugas para se manter acordado, aqui vai o próximo desafio. Tan, tan, Olha só. tan. Cara, daí o João, quando não é ele o host, ele tem a É, maior sacada possível. É impressionante. sim. Ai, ai. Mas então É, tá. como é que se diz em português? Medo de palco, tá? Ok, ok, ok. Então vamos ao próximo desafio. E o próximo desafio é: escreva um monólogo. Do dicionário, cena de uma peça em que o ator, achando-se só, fala consigo mesmo ou se dirige ao público, expressando seus pensamentos, as lutas interiores do seu espírito, etc. Pontos bônus. O personagem é assistido por um espectador escondido. O monólogo é em segunda pessoa e isso importa para a narrativa. E o monólogo é sobre algo extremamente banal, mas expressado de maneira apaixonada. Acho que esse é o mais interessante, sinceramente. Nossa, sim. O primeiro monólogo que eu vi foi uma peça do. É um ator da Globo que estava lá em Floripa, eu não lembro o nome dele, mas era um monólogo do Estrangeiro, do livro do Camus. O Roberto Campos. Uhum. É, É, né? aham. E era muito, muito bom. Eu ainda não tinha lido o livro na altura. É o monólogo da cela? É, né? É, o monólogo é o livro inteiro. É, eu não lembro agora. É que faz tempo que eu li o Estrangeiro, mas eu lembro que tem uma. Bom, a história basicamente é sobre um. Não sei se é spoiler, enfim, o livro já Não, é meio velho, né? Mas é um cara que mata se um outro começa com cara ele matando é, alguém na praia, né? E ele na é praia e ele meio que, julgado tipo, daí. não. É, ele é julgado e todas as ações da história até aquele momento são jogadas contra ele no julgamento. Enfim, mas é bem interessante. E tem uma cena que ele meio que surta na cela, dizendo tudo que ele perdeu por causa desse Hum. julgamento, que ela é muito bem escrita. Não, mas esse monólogo era mesmo tudo, assim, e era Uhum, bem, bem bom. é. Mas foi a minha E, introdução aos monólogos. os monólogos, né? Mas eu acho legal o monólogo. É que monólogo, quando bem feito, realmente é um negócio foda, assim. É um negócio impactante, né? Porque eu trouxe o conceito do dicionário mais pra brincar, né? Da explicação mesmo. Mas ele é muito o momento de expressão daquilo que o personagem está sentindo, né? É o momento que só tem esse personagem falando. Então tem bastante oportunidade aí. E é isso. Então, monologuemos. Monologaremos, isso aí. Então, quem quiser escrever o seu monólogo,
e envie para o sindicato dos escritores@gmail.com. E aproveitando, dê like no vídeo, subscrevam no canal Importante. do YouTube e deem estrelinhas no Spotify e no Apple Podcasts. Ah, e eventualmente nos sigam no Blue Sky, né? Porque. É que no Brasil acabou Então temporariamente você o não Twitter. sabe? Blue Sky? Eu É que o É, Blue não Sky tenho Blue Sky. é meio que uma cópia do É Twitter. porque faremos. aqui em Portugal ainda tem Twitter e eu ainda postei, pelo menos o episódio que eu postei hoje ainda foi. Mas aquilo é tão. Eu uso tão pouco mesmo do sindicato. Eu já não uso Twitter pessoalmente há algum tempo, assim, já não olho. Uhum, Mas o do sindicato eu ainda entrava só pra postar coisas. Mas acho que nem vale a uhum. pena. O que eu tenho visto É. é pessoas. Eu tava dando uma olhada no Threads no Instagram Uhum, recentemente. uhum, Não achei grande coisa, mas eu tenho visto pessoas migrando pra lá por causa dessa treta do Twitter aí. uhum. O que veremos os próximos episódios. Eu acho que o Twitter Por enquanto inteiro estamos lá. devia queimar e arder e implodir. Já deu, já deu. Então contamos com você, ouvinte. Você! Cara. Então tá. Temos um episódio. Nós três e a segunda pessoa. Tantan. Nós três e você. Muito obrigado, então, você que ficou até aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.